Graça e paz, amados de Deus. Olha aí, mais uma obra sensacional, mais um review sensacional. Você está no nosso ponto teológico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos compartilhando conhecimento aqui nas internet da vida. E esta obra aí, hein? Da morte à ressurreição, segundo o Antigo Testamento, Robert Martin Archer é o autor. Mais um lançamento aí da Academia Cristã, editora Edifique, obra de brochura, 280 páginas. Pois é, meus amados, não, alerta, não é uma obra conservadora, não é uma obra talvez aí para iniciantes, não, é uma obra acadêmica. Os estudos aqui são acadêmicos, estudos teológicos, né, que a academia debate essas questões aí do AT, sobre morte, ressurreição, tá certo? Mas fique comigo até o final deste vídeo, né? Nós vamos mostrar para você o sumário e trechos desta obra. E se você deseja adquirir essa obra, eu vou deixar o link aqui da Amazon fixado nos comentários, mas só um detalhe, o preço será atualizado, tá? O preço que você, no momento que eu gravo esse vídeo, na data de hoje, que eu gravo esse vídeo, nesse exato momento, né, a data, o valor, clicando aí você vai ver que o valor não está atualizado. Mas, para pessoas que vão assistir o vídeo daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, né, talvez aí já esteja o valor atualizado no link aqui da Amazon, tá bom? Só lembra você, se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, grupo VIP da família Point, basta que você se torne nosso apoiador. Você se torna nosso apoiador a partir de R$10, né? Nosso patrocinador mensal, vou te colocar no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debate teológico, discussões, nada disso. É um grupo onde tão somente a gente divulga aí os lançamentos, as promoções do dia, né? Embora eu seja afiliado à Amazon, o pessoal tem liberdade para colocar promoções de toda e qualquer site, qualquer livraria aqui no nosso grupo, tá certo? E se você se tornar nosso apoiador, a gente alcança na meta financeira que você vai ver aí na plataforma do Apoia-se, né? Só clicar aí você vai ver. Nossa meta é começarmos a sortear livros de teologia mensalmente. Livros como este aqui para os apoiadores, né? A partir do momento que a gente bater a meta, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Uma sinopsezinha aqui, ó. Olha o que diz, ó. Chegou em hora mais que oportuna a tradução desta obra do professor Martin Archer. A cada dia aumenta o número de professores, estudantes e leitores interessados na leitura e no estudo do AT. O autor divide sua obra em 3 partes, desenvolvendo-as pelo ângulo expositivo. No primeiro capítulo, a exposição se aprofunda nos temas vida e morte e procura conduzir os leitores pelas vias de uma verdadeira teologia bíblica. No segundo capítulo, a exposição gira em torno da vitória sobre a morte, e neste ponto, afirma-se que poucos escritores foram tão profundos e claros no estudo da matéria. O terceiro e último capítulo é uma exposição sobre a ressurreição. Mais uma vez, o autor apresenta, em meio a fortes argumentos bíblicos e de grandes teólogos, provas contundentes sobre o tema. Quero mencionar também que o autor registra a bibliografia extensa e bem articulada, dando autoridade singular à sua exposição. É uma riqueza. Acredito que esta obra chega em língua portuguesa numa hora crucial para muitos professores e estudantes da Bíblia, quando os temas nelas envolvidos voltam a ser discutidos diante de filosofias e doutrinas estranhas à fé cristã. Jair Álvares Pinto já morreu, em memória, teólogo, filósofo e literato. Vou falar para você, Academia Cristã, editora Edifique aí, nessa parceria maravilhosa, que tem muito nos abençoado aí, com muitas obras interessantes aqui, ó. Em 2024, lançamento deste ano. Tá bom? E temos aqui o índice geral, o sumário, abreviaturas, introdução, primeira parte, a vida e a morte segundo o AT. Capítulo 1, a vida, seu significado e suas características, ó. A vida é força, a vida é um bem supremo, a vida e suas diversas expressões, a vida depende de Yahvé. Capítulo 2, a morte, seu significado e suas características, ó. Títulos funerários, o mundo dos mortos. Interessante. Na segunda parte, a vitória sobre a morte. Capítulo 1, Yahvé faz morrer e faz viver. Ó. Os cânticos em honra de Yahvé. O que mais? Aqui, ó, ressurreições realizadas pelos profetas de Yahvé. Arrebatamento de Enoque. Tá vendo? Capítulo 2, o anúncio da ressurreição, destruição da morte. Oséias, vai analisar Oséias capítulo 6, verso 1 a 3, a restauração de Israel. O texto, contexto histórico, um salmo de arrependimento e seu significado, cura e ressurreição. A origem da noção da ressurreição utilizada em Oséias 6, 2. Ó.
Interessante, hein? Osés 13:14, ó morte, onde está o teu poder? Então ele vai analisar o texto, o contexto de Osés, a interpretação de Osés e a conclusão. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a 14, a ressurreição de Israel, né? O famoso Vale de Ossos Secos, né? Ezequiel 37, a tradição judaica e cristã, a visão de Ezequiel, a explicação da visão, a ressurreição dos ossos ressecados, realidade ou figura, a origem da visão de Ezequiel 37, conclusão. Isaías 53, a reabilitação do servo de Yahvé, observações gerais, o quarto cântico do servo de Yahvé, reabilitação do servo de Yahvé, Isaías, origem da noção do servo humilhado e glorificado, conclusão. Mais um texto que fala sobre a ressurreição, Isaías 25, verso 8, a morte deixará de existir, ó. Introdução a Isaías, o texto de Isaías, o contexto, Isaías 25, verso 8, parte A e seu contexto, tá vendo? Então ele vai analisar todas essas questões aí, ó. Isaías 26, 19, teus mortos viverão, ó. Haverão. Ele vai analisando os versículos, né? Texto, contexto. Ó. Daniel 12, verso 2, muitos ressuscitaram. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar para você esse detalhe aqui, esse trecho aqui. Ó. Capítulo 3, nada pode separar-nos do Deus vivo. Yahvé é meu bem, por isso eu descanso em paz. Salmo 49, 15, meu Deus me receberá. Salmo 73, versos 23 e 28, com Deus no céu e sobre a terra. Sempre analisando o texto e o contexto. Né? Jó 19, muito conhecido, 25, né? O meu Redentor vive. O texto de Jó 19, o significado de Jó 19, 25, o significado do capítulo 19, o significado do livro de Jó, conclusão. Terceira parte da morte e ressurreição. Capítulo 1, possibilidade de uma influência estrangeira na formação da crença na ressurreição dos mortos, conforme o Antigo Testamento. Interessante, né? O papel das doutrinas persas na formação da crença na ressurreição dos mortos no AT. O papel das doutrinas cananeias na formação da crença na ressurreição dos mortos do AT. Capítulo 2, a crença do Antigo Testamento na ressurreição dos mortos, consequência da revelação do Deus vivo para o seu povo. Tá vendo? Muito interessante, né? Tem a introdução aí, ó. Quem faz essa introdução é Nancy, Semana Santa, 1955. Bem, é uma obra já bem antiga, né? Década de 50. A primeira parte, A Vida e a Morte segundo o AT. Mas é interessante esse tipo de obra. Né? Ninguém quer traduzir, a Academia Cristã traduz pra gente, né? Tá vendo? Muitas referências, né? Dialogando com Bart, Jeremias, ó. Interessante, né? Então vamos aqui para o trecho que eu separei para você, na página 156, Daniel 12, verso 2. Muitos ressuscitarão. Olha o que ele diz, ó, introdução. Os especialistas do Antigo Testamento admitem, em geral, que o livro de Daniel foi composto em seu conjunto por volta do ano 165 a.C., antes da purificação do templo em dezembro de 164. Então, a academia, né, teólogos que não são conservadores dizem que essa obra foi escrita no século II. Obviamente não por Daniel, mas os conservadores entendem, né, e eu sou um deles, que a obra foi escrita ali no século VI, né, pelo próprio Daniel. Quando já havia surgido a Revolução dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, mas não havia ainda conseguido vitórias decisivas. O autor se refere, sem dúvida, a numerosas tradições, algumas das quais são muito antigas e podem ter uma origem babilônica ou persa. Reorganiza os materiais que utiliza para compor uma obra destinada a manter... Minha voz foi embora, tá vendo? A manter os judeus ortodoxos perseguidos, ao mesmo tempo pela autoridade seleucida e por seus irmãos seguidores do helenismo. Sua obra se esforça por lembrar que o Deus dos pais guia a história do mundo, apesar de tudo se mostrar contrário em sua volta. O fim dos tiranos está próximo e uma salvação gloriosa espera aos que perseveraram até o fim no caminho da fidelidade. O mesmo Daniel aparece como o tipo de homem piedoso, a figura do Hassid, que Yahvé livra de grandes perigos. Numa comunidade suscetível a se desencorajar em meio de dificuldades crescentes, o autor do livro de Daniel dá voz de alerta para se manterem firmes, uma vez que a vitória final do Deus dos judeus não deixa nenhuma dúvida.
Com esse objetivo, repetidas vezes, pinta o quadro dos acontecimentos passados e futuros que conduzem inevitavelmente à manifestação da realeza, de Deus, do Deus vivo, do triunfo dos que tenham permanecido com ele até o fim. Os diversos problemas literários, linguísticos e teológicos propostos pelo livro de Daniel têm sido estudados frequentemente sem que se possa afirmar por isso que já estejam solucionados. Para convencer-se disso, basta consultar algumas publicações. Os críticos consideram, em geral, que os capítulos 10 a 12 constituem uma das grandes subdivisões da obra. Começa esta pela manifestação de uma série de acontecimentos, cujo caráter é de tal precisão que permite identificá-los, e se conclui no capítulo 12 com uma breve descrição do fim dos tempos, que é um eco de outros quadros escatológicos. Esse capítulo está particularmente orientado em direção à conclusão final da história humana, em que pela primeira vez aparece afirmada, e não somente sugerida, como Isaías 26, 19, a ressurreição dos mortos, que está vinculada à vinda do Reino de Deus. Ou para utilizar uma indicação do capítulo 7, a devolução do domínio do mundo ao povo dos santos do Altíssimo. Aí você pode parar o vídeo aí. Contexto, Daniel 12, versículo 2. Ele cita aqui os versículos 2 e 3. A significação de Daniel 12, 2. A expressão naquele tempo, no começo do capítulo 2, assinala a presença de um elemento novo no desenvolvimento dos capítulos 10 em diante. A história dá lugar à escatologia. Trata-se das últimas horas de um mundo que se desmorona, sobre cujas ruínas se reinstauram numa nova ordem. O autor ensaia um esquema que será repetido sem cessar pelos apocalipses judaicos e cristãos. O mal se agrava, os poderes demoníacos são desencadeados e a angústia alcança seu ponto culminante. De repente a situação muda totalmente e se faz iminente no fim dos opressores. Os fiéis, ou eleitos, são salvos e brilha sobre eles a glória do Deus vencedor. Olha quantas notas, hein? Tá vendo? O versículo 1 manifesta o drama final da história humana, as dores indescritíveis deste tempo, a salvação dos que, o mesmo que os habitantes convocados em sua cidade, estão inscritos no livro de Deus. A presença no meio dos crentes de um enviado de Yahvé. No último dia se realizará uma separação entre os vivos. Nem todos desaparecerão com o antigo mundo, mas que alguns dentre eles serão salvos. Tá vendo? Então ele vai analisando aqui o versículo 2, vai analisando teologicamente, tá certo? Não se esqueça, se você deseja fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp, você vai ficar sabendo aí todos os dias dos lançamentos, das promoções diárias. Basta você se tornar nosso apoiador. O link do apoio está aqui. Fixar nos comentários a partir de R$10. Você poderá estar abençoando nosso canal mensalmente. E eu te coloco aqui no nosso grupo, um grupo muito interessante, onde calvinistas e arminianos vivem pacificamente. Para você acreditar nisso? Pois é. Tá vendo aí, ó? Acho que deu para você ter uma noção, Uma obra interessante de 280 páginas, mais um lançamento da editora Academia Cristã, com a editora Edifique, da morte à ressurreição, segundo o Antigo Testamento, Robert Martin Arston, Uma parceria interessante aí da Academia Cristã com o Edifique, lançando muita coisa interessantíssima para aquele que deseja estudar teologia avançada, teologia abordada pelos acadêmicos. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.